Muito boa tarde, meus irmãos. Uma grande alegria a gente estar junto aqui nesse podcast. Hoje especial de Páscoa, falando sobre algo que todos comemoram e que é muito importante, sobretudo para nós que seguimos a Cristo, de não só comemorarmos na vibe geral, mas nós entendermos, sobretudo, o significado mais profundo, o sentido mais profundo do que é Páscoa. Normalmente, quando se fala em Páscoa na igreja, nós assim imediatamente nos remetemos ao texto de Êxodo 12, 14, a saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, do povo hebreu do Egito, e automaticamente a analogia a Jesus, que se entregou como cordeiro pascal, simbolizado inclusive naquele cordeiro que foi imolado lá no Egito, cujo sangue foi colocado nas ombreiras das portas. Agora, qual é o ponto de ligação? Qual é o sentido intrínseco nessas duas situações e no sentido final da Páscoa? Páscoa já existia antes de Jesus, importante que se diga. Páscoa foi instituída lá no Egito. Páscoa significa passagem, a passagem de um estado para o outro, de uma condição para outra, de uma vida para outra, e a passagem implica num esvaziamento de algo para chegar num outro algo. Então, se esvaziou da condição anterior para se encher da nova condição. E o que é que define, em última análise, Páscoa? É a mesma coisa que define o que é ser cristão. A Páscoa tem a mesma definição do que é ser cristão. O que é que define ambos? É o vazio. Então deu um probleminha aqui técnico no vídeo, a gente já está reiniciando. Eu estava dizendo que o que define a Páscoa é a mesma coisa que define o que é ser cristão, que é justamente o vazio. Bom, estranho o vazio, mas se nós analisarmos todo o sentido da Páscoa, assim como o sentido de ser cristão, ser discípulo de Cristo, é o vazio. Jesus, em Filipenses 2,5, fala que ele esvaziou-se do que ele era como Deus para poder assumir a forma de homem e ir até a morte e morte de cruz. O túmulo de Jesus ficou vazio. Quando nós olhamos a obra de Jesus, consiste em que ele esvaziou ao inferno e à morte. A morte continua existindo, mas está esvaziada do seu conteúdo, da sua força final. A morte era o estágio final. A partir de Jesus não é mais o estágio final. A morte foi esvaziada desse poder definitivo, assim como o inferno. Jesus tomou as chaves do inferno e da morte. Jesus esvaziou a nós que o seguimos do corpo de pecado que nos habitava e que definia a nossa trajetória. E quando você olha para a ressurreição, no contexto do que é história, a ressurreição ela é um vácuo na história, um vácuo inexplicável, um vácuo que quem vai explicando a história por fatos científicos, chega na ressurreição, tem que pular e continuar explicando após ela, porque ela própria não é explicada, é um vácuo. Ou seja, esse vazio que é deixado sempre que, a partir do momento que Cristo entra em cena na vida do homem, esse vazio ele é automaticamente preenchido por Cristo, pela vida, pela ressurreição. E esse esvaziamento não significa deixar de existir. Por exemplo, Jesus deixou de existir? Não. O túmulo ficou vazio, mas ele passa a existir dentro de nós. Ele passa a ser o nosso alimento. Da mesma maneira que você veja que João Batista, quando vê Jesus,
pela primeira vez, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posteriormente, Paulo diria em 1 Coríntios 5:7 que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, aquele que era um homem identificado por João Batista andando, agora é um cordeiro para ser comido, para ser devorado, para ser transformado em algo que vá se agregar a nós mesmos. Jesus está esvaziado para nos encher. Jesus esvaziou o túmulo para encher um corpo, o corpo de Cristo que está na terra. Fazendo alusão de novo lá ao Egito. O Egito ficou esvaziado daquele corpo de pessoas que eram o povo de Deus. E aquele corpo foi tirado do Egito, como o túmulo que ficou vazio. O Egito é um túmulo vazio. O mundo é um túmulo vazio. E nós, cheios da plenitude de Jesus Cristo. Então, o sentido maior da Páscoa é o esvaziamento, para que Cristo possa nos encher. O grande desafio, o grande problema é que nos dias atuais, Cristo não tem encontrado lugar, porque Ele não tem encontrado lugares vazios. Nós estamos cheios, numa sociedade moderna, cheios de nós mesmos, cheios de coisas próprias, cheios de conceitos, cheios de coisas que não dão lugar a Cristo. Mas o seguir a Cristo é colocar-se vazio diante dEle, para que Ele nos encha. É largar as redes, ficar vazio. É perder a sua vida para achá-la, é ficar vazio. E ser cheio da plenitude, é o que Paulo fala. Tudo que tinha, considero como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, pelo qual perdi todas as coisas e as reputo como esterco, para ser achado nele, como alguém aprovado. Então que o Senhor possa encher a tua vida nessa Páscoa e achar esse espaço para que Ele possa encher. Deus abençoe a todos, uma ótima Páscoa, em nome de Jesus. Boa tarde.